Felipe, acho que a primeira pergunta é o seguinte: a Bolsa de Valores, a gente subiu bastante aí desde março, né? Mas o pessoal quer saber, bate 120 mil pontos, o que tá faltando? Aí cai um pouquinho, o pessoal fica... Você sabe que o pessoal quer saber o motivo. O que tá faltando pra você, na sua opinião, para subir mais do que já, né? Do que já subiu um pouquinho. Porque Carol, fica nesse... eu acho que assim, antes de mais nada, se vai subir ou quando vai subir, a gente não faz ideia. A gente não olha dessa forma a Bolsa. Aliás, eu acho importante até fazer um disclaimer, né? Porque o que é a Bolsa subir? É o índice subir. A princípio, quando a gente fala a Bolsa vai subir, é o Ibov. E o que é o Ibov hoje? Se você olha a composição do Ibov, Petro mais Vale já dá mais ou menos uns 25% do índice. Se você colocar bancos ainda em cima disso, a gente está falando de mais ou menos, sei lá, 40% a 45% Petro, Vale e bancos, né? Então, quando você olha... Ah, e outra coisa, o que mais está lá dentro? Um monte de coisa que, para mim, assim, é quase que desprezível. Então, companhia aérea, tem Gol no índice, tem Azul, tem Via Varejo, tem Magalu, BRF, um monte de empresa. Isso não reflete a nossa carteira. Então, não significa que a carteira que você tem, aquelas empresas selecionadas, com todo cuidado, identificar o que é bom, o que é ruim, o que tá barato, isso não vai estar refletido no índice. Então, eu, sinceramente, eu não saberia te dizer o que faz a Bolsa deslanchar. O que existe hoje é, sim, uma crença de que com a queda de juros aí, a gente vai ver Ibov para cima. Esse movimento, eu acho que foi amplamente antecipado, né? Tanto é que 120 mil pontos já tá praticamente, né? Mas para a gente ter uma subida ou as ações valorizarem de forma consistente daqui para frente, eu acho que precisa muito mais do que juro cair. Juro cair ajuda de algumas formas. Você tem fluxo, você tem empresas com despesas financeiras, muitas vezes... exatamente. Então, você deve menos para o banco, você paga menos de juro e tal. Mas a realidade é, o lucro das empresas no médio prazo vai aumentar, ter uma perspectiva boa, porque no fundo é isso. A ação reflete o lucro da empresa. Para onde for o lucro, vai a cotação. Um delta de um espaço de tempo, muitas vezes antecipado esse movimento. Mas é isso. Então, que o pessoal quer ficar... Muita gente, eu acho que é importante a gente falar, dá uma chutada nas empresas, né? O atual momento de uma empresa, falaram que tá muito bom. A pessoa vai lá, mas no fundo a gente vê a longo prazo. Ou seja, se as empresas têm bons resultados, são empresas sólidas, né? São empresas que apresentam receita, lucro, enfim, dívida equilibrada, tanto faz se ela no momento ali a bolsa caiu. Não é resiliente, que é o caso da VEG, por exemplo. A VEG, não, na época da pandemia, foi a única empresa que ficou no verde, né? Então você não acha que tem muitas pessoas, ou Fê, que vão na onda do momento? Tal empresa, compra, depois vende, compra, depois vende. Carol, eu acho que isso é o que mais tem hoje. Eu acho que com o agravante de que hoje a informação tá o tempo todo na tua mão, né? E você não só sabe o que tá acontecendo no mundo, como você sabe o que teu vizinho tá fazendo. Você tá num grupo de WhatsApp, você tem 200 vizinhos ali que estão tomando uma atitude. E você vê o cara ganhando, o cara printa, não sei o quê. Lembra da época do DARF, que todo mundo postava DARF? Exato. Então você acha que você não sabe e tá todo mundo ganhando dinheiro. Você precisa fazer alguma coisa diferente. Aí você começa a ouvir a dica, você começa a deixar de fazer a lição de casa como você deveria. Você compra uma ação porque você acha que ela vai subir, não porque de fato tem uma qualidade intrínseca, tem desconto no preço. Então é isso. Eu acho que é você aprender a não dar ouvidos a todos e ter as suas convicções, que eu acho que é o mais importante no mercado. E ao mesmo tempo, notícia é filtrar, né? Porque, por exemplo, você pega o jornal. Eu não sei, eu leio o jornal todo santo dia, 2 jornais por dia. Só que eu falo assim, eu leio o jornal todo dia. A pessoa que tá de fora pensa, nossa, ele pega, senta, abre o jornal, primeira página, segunda página, até chegar no final vai 1 hora. Depois o próximo jornal. Não é isso. O que é ler o jornal todo dia? É você ir direto no que interessa. Vai ver esporte, fofoca da novela. Eu não leio nem mundo, né? Eu não quero saber o que tá acontecendo na Ucrânia. Não me interessa, exatamente. Então eu vou no que tem impacto nos meus investimentos. Eu não sou um cara de macro, eu olho para micro. Então, o que me interessa? Não é nem o caderno de economia e negócios, é negócios. Né? Eu quero saber o que está acontecendo nas empresas. Aí sim eu dedico um tempo para ler de forma aprofundada. Eu acho que isso, inclusive, uma grande lição que eu tive com o Barsi, quando eu conheci ele lá atrás, isso é uma coisa que ele faz sistematicamente. E ele tem uma capacidade, que eu acho que isso são aquelas coisas de gênios, né? Que às vezes é difícil você explicar como que funciona o processo. Talvez a experiência leva a isso. Mas ele é aquele cara que bate o olho numa notícia e ele não está interessado no comentário em relação àquela notícia. Ele vai pegar o fato e vai processar qual o impacto. E muitas vezes a leitura dele é diferente do mercado inteiro. Sim. E isso se reflete em um posicionamento que ele adota no mercado, né? Então, sei lá, todo mundo acha em um dado momento, tô dando um exemplo extremo, mas que uma empresa vai quebrar,
ele vai lá, consegue entender o porquê não e se posiciona nessa empresa. Eu me lembro, por exemplo, dele falando... Eu conheci o Barsi ali, acho que foi 2014, 2013, 14 mais ou menos. E naquela época, um pouco depois, teve aquela medida provisória 579 lá, famosa, do setor elétrico. E Eletrobras chegou a estar cotada a R$3. E eu conheci ele, acho que um pouco depois disso, e ele comprando Eletrobras a rodo. Eu falava, meu, o que esse cara tá fazendo? Esse cara é louco. Maluco, É maluco. Mas por quê? Eu acho que a experiência combinada justamente com essa capacidade de você ser independente, isso faz com que você consiga resultados muito bons, às vezes, eu acho. Aliás, Felipe, a gente pode colocar a IRB talvez nesse processo, né? Porque a gente ouvia todo mundo falando, a IRB vai quebrar, a IRB vai quebrar. E apesar de ser um percentual muito pequeno da carteira do Barsi, deve ser menos de 1%, sei lá, ele enxergou ali, não, calma, aconteceu essa fraude, mas a empresa tem valor. E recentemente, esse ano, a gente viu a IRB aí se valorizando mais de 100%, né? Então, eu acho que tem alguma coisa ali na IRB que o Barsi enxergou que muitas pessoas já estavam desmotivadas. O que você acha aí desse case? Você gosta da IRB? O case IRB, na verdade, eu acompanho da arquibancada. Na verdade, não é nem da arquibancada, eu acompanho de fora do estádio, assim, que é realmente de longe. Não é uma empresa que teria espaço na minha carteira hoje. Até porque, assim, eu acho que eu já tenho algumas encrencas boas ali na minha carteira, então eu não queria me meter em mais alguma. E eu acho que isso, inclusive, é uma lição importante para as pessoas, porque o que acontece? O cara viu, quando você falou 120% esse ano? Esse ano subiu 120% a IRB. O cara olha e fala, pô, o IRB subiu 120%. É essa que eu quero ficar de olho, porque eu posso dobrar meu patrimônio em um espaço de 9 meses, como foi. Não é assim que funciona a Bolsa. Primeiro que se já subiu... Isso que eu ia falar, vai comprar agora no 120%. Você não sabe se pode subir mais ou não, né? E assim, o IRB, eu lembro da outra vez que a gente veio aqui, a gente falou um pouco sobre isso, mas ele foi um caso de muita destruição de valor ao longo do tempo. Acho que o IPO, ele trouxe uma visibilidade para uma empresa que atuava num setor altamente concentrado no Brasil, com praticamente não monopólio, mas um triopólio ali, duopólio. E a empresa começou a ter alguns comportamentos internos que ninguém estava sabendo, mas foram refletidos depois. Acho que a carta da esquadra foi justamente o divisor de águas, assim, e tal. Mas, assim, o IRB, ele chegou num ponto tão de esquecimento, vamos dizer, na Bolsa, que as pessoas param de acompanhar, né? Eu vejo o mesmo comportamento do Barsi com a Cielo, por exemplo. Vira e mexe, ele fala que é uma ação que ele acompanha, que ele compra, que ele faz operações, às vezes, de curto prazo, que ele vê uma oportunidade. Então, a empresa que cai no esquecimento, quando você tem a capacidade de ir lá, entender o que está acontecendo, analisar mais a fundo, eu acredito que você tem a possibilidade de ter ganhos expressivos, ou o contrário, né? Muitas vezes você descobre algo, você fala, pô, o mercado está enxergando de uma forma aqui muito positiva uma determinada empresa, e eu vou querer me manter à distância dela. Mas o IRB, todo esse turnaround que está acontecendo, no começo foi mais, eu acho que uma limpeza da casa, que, cara, o que teve lá foi crime, né? Foi uma atividade criminosa, era uma quadrilha, um grupo organizado. Desde fraudar balanço, até divulgar coisas como aquela do Warren Buffett lá, que foi uma das coisas... Foi muito grave, Foi uma das coisas mais esdrúxulas, eu acho, né? Que uma mancha no nosso mercado de capitais. E eu nem sei se alguém foi punido ou não, né? Porque Americanas, a gente tá vendo aí um boom, também vamos falar, teve fraude lá dentro, 40 bilhões que apareceram do nada. Os acionistas minoritários tomaram no nabo, pra não falar outra palavra, mas a gente não vê ninguém sendo punido, né, Felipe? E, enfim, mas é questão do Brasil.